Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Cromatina Class de número 109. Quero já saber se você gostou da Cromatina Class da semana passada. Comenta aqui que eu quero saber. Eu liberei para vocês 3 horas de conteúdo do DNA Conference desse ano. E eu vou deixar liberado a minha palestra. A gente fez uns cortes aí no vídeo e eu vou deixar liberada a minha palestra para vocês como Cromatina Class de número 108, tá bom? Então depois você vai lá e confere de novo esse vídeo. Bom, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês e te fazer uma pergunta. Você gosta do conteúdo da Cromatina Class? Então, ó, já deixa o seu comentário, deixa o seu joia, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, porque o tema de hoje está bem bacana e tem artigo científico novinho, saindo do forno, artigo publicado agora em setembro. E sem mais delongas, quero já compartilhar com vocês esse artigo. E por que que eu decidi falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que é muito atual. Alguns pacientes estão me procurando para falar um pouquinho sobre essa dieta carnívora. Do que se trata essa dieta carnívora? Quais são os princípios da dieta carnívora? E ela não é uma dieta nova, né? Não é uma dieta que surgiu agora. Muito pelo contrário, ela já é realmente uma dieta até mais antiga e se assemelha muito com a dieta cetogênica. Vocês vão ver aqui nesse artigo que ele fez a associação dessas duas dietas para auxiliar pacientes que tenham alterações intestinais, colite ulcerativa, doença inflamatória intestinal e assim por diante. De antemão, já quero dizer para vocês que toda vez que a gente vai avaliar um paciente, ele é único, né? Já dizia Leroy Hood. Leroy Hood, um grande estudioso da medicina 4P, que se baseia na personalização das estratégias, na participação do paciente, na predição dos resultados de forma antecipada, conhecer tudo que envolve o paciente, sobretudo o perfil genético, e na prevenção. Então, quando a gente fala que essa dieta ou que outra dieta, qualquer dieta, vai ter um benefício extra para o paciente, ou isso vai ser para todo mundo, eu preciso avaliar caso a caso. Não tem como eu oferecer um protocolo para um paciente em pleno 2024. Não é verdade? Antigamente, quando eu me formei lá em 2010, a gente fazia muito isso para o paciente, colocava isso dentro, né? Então, você é um paciente cardiopata, você é um paciente diabético, você precisa emagrecer. Então, a gente colocava isso dentro de uma generalidade, muitas vezes, e o olhar de individualidade ele foi surgindo com o passar do tempo. Então, nós estamos numa evolução, e nessa evolução, nós já nos encontramos num tratamento, numa condição clínica de intervenção personalizada. E isso que eu quero deixar para vocês no vídeo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui o artigo. O artigo ele faz aqui uma avaliação, né, de casos clínicos. Então, eles observaram 10 pacientes. Isso não é verdade unânime para todos os pacientes, então prestem bastante atenção. O principal aqui, a gente tem os. É uma revista da Áustria, né? Os principais. Deixa eu até ver aqui. Eles são, ó, o Nicolas, que é um dos principais é, autores aqui do artigo, eles são de Harvard. Então, isso é muito interessante porque a gente observa um grau de cientificidade bem importante. Mas o que que eles vão falar? Eles vão falar a respeito das condições desses indivíduos. Então, esses pacientes, eles foram recrutados através de mídias sociais, a partir de pesquisa científica, a partir de pesquisas não científicas, mas pesquisas ali, identificar esses pacientes de acordo com o histórico clínico, histórico familiar, né? Confirmando o diagnóstico de colite ulcerativa ou doença de Crohn, e que eram responsivos, né, ao tratamento, tanto com a dieta cetogênica ou com a dieta carnívora, sem medicação ou com algum tipo de sucesso quando cessou o período de medicação. Então, essa seria a principal pergunta do artigo. Será que esses indivíduos, eles vão ter benefícios com esse tipo de padrão alimentar, sendo que um dia eles fizeram uso de medicação e agora
não precisam porque eles estão dentro desse padrão alimentar ou ainda nem entraram nesse padrão de medicação exatamente pelo consumo alimentar. Então, eles recrutaram 10 casos positivos para colite ulcerativa e para a doença de Crohn, e eles aplicaram um questionário. Nesse questionário que foi desenvolvido, foi questionado a respeito de sintomas, a respeito de sinais clínicos, a respeito das alterações, mas principalmente a respeito da dieta em si, do que eles consumiam em si. E já de antemão, eles concluíram, e aí a gente vai discutir, porque tem algumas tabelinhas aqui de resultados para a gente concluir, eles então concluíram que para esses casos foi consistente com a literatura clínica, que mostrou uma associação inversa entre as cetonas intestinais, o perfil de cetonas intestinais, e maior atividade de doença inflamatória intestinal, assim como os efeitos terapêuticos, quando a gente fala, por exemplo, no metabolismo dessa microbiota e o quanto que essa dieta foi importante para modular esse perfil de microbiota. Lá embaixo ele fala realmente que teve um percentual ali bem interessante de melhora de sintomas dos pacientes, tá? Então, aqui ele tem uma introdução, depois eu vou deixar a referência do artigo aqui também na descrição do vídeo, tá bom? E aí eu achei interessante que ele mostra exatamente como foi feito esse estudo. Então, qual que é realmente o objetivo desse estudo? Então, eles recrutaram 10 indivíduos. Desses 10 indivíduos, eles são indivíduos que já faziam uso ou da dieta cetogênica ou da dieta carnívora. Lembrando que essa dieta cetogênica, a gente tem uma redução muito importante de carboidratos, então fica em torno de 10%. E a gente tem um alto consumo de proteínas de origem animal, principalmente, tem proteínas de origem vegetal também, mas também tem bastante gordura. E na dieta carnívora também, tá? Então a gente tem ali uma quantidade muito acentuada de alimentos de origem animal e também de gorduras. E a gente muitas vezes tem exclusão de frutas, exclusão de verduras, de legumes, exatamente para bater a meta aí da dieta carnívora, tá? Então, esses pacientes, eles foram recrutados e foram identificados, ó, de acordo com esse questionário validado por eles, com o score de 125 pontos, né, de uma possibilidade de 224. Então, a respeito de sintomatologias, eles tinham sintomas mais importantes. Eles fizeram uma avaliação pré-clínica, né, de acordo com a literatura, em relação ao potencial de formação de corpos cetônicos, né, exatamente para validar essa estratégia nutricional. E um dos metabólitos que foi avaliado é o beta-HB, que inclusive a gente já falou em alguma cromatina class aqui. Super importante porque a gente tem realmente ele como um dos principais mediadores aí de cetogênese que pode realmente estar evidenciado com fatores benéficos, inclusive. Agora, para quem, quanto tempo, em qual condição clínica, né? E tudo isso tem que ser avaliado de forma individual. Eliminação ali de fibras, que pode ser mais terapêutico, principalmente pensando ali nessa composição da microbiota, e aí a gente tem que realmente observar, porque se eu tenho uma redução de fibras, que seriam meus pré-bióticos, o quanto que eu vou ter realmente de benefícios em relação à multiplicação desses micro-organismos, né? Então, ele fala um pouquinho sobre essas dietas, voltando aqui na introdução. Então, você tem uma redução de carboidratos, que também facilita na perda de peso, pode melhorar o perfil glicêmico de indivíduos que tenham essas alterações, alterações cardiometabólicas, né? Diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Uma restrição aqui importante de alimentos que eles consideram como problemáticos, né? Que podem também ser gatilhos para respostas imunológicas, produção de corpos cetônicos e assim por diante. Então, eles fizeram essa dieta com uma quantidade de carboidratos bem pequenininha, exatamente para que eles pudessem, inclusive, comparar quais são os benefícios de uma em relação à outra, tá? E eles pegaram também, né? Eles até citaram aqui, ó, um estudo
feito lá na Universidade de Harvard, com mais de 2.000 indivíduos consumindo uma dieta carnívora por mais de 6 meses, tá? E aí mostrando, é legal nesse estudo que mostra o tipo de sentimento ou de percepção do paciente. Vou até ler alguns para vocês, tá? Então, aqui foram 10 casos, aí ele conta um pouquinho do caso, tá? Eles aqui colocam a referência de todos os pacientes, né? Principal diagnóstico, a idade no momento de diagnóstico, as dietas que eles conseguiram identificar como padrão e a duração da remissão com a dieta carnívora barra cetogênica. Então, esses indivíduos, eles fizeram outros tipos de dieta antes de chegar na carnívora barra cetogênica, como, por exemplo, uma dieta livre de carne vermelha, livre de glúten, né? Uma dieta mais paleolítica, uma dieta, esse SAD aqui é o Standard American Diet, uma dieta padrão americano, né? Então, uma dieta bem ocidental. E olha só, a remissão, então esse foi o mais importante, né? 11 anos que depois que ele começou, né, a duração da remissão na dieta carnívoro cetogênica. Esse foi o único que chamou mais atenção. Depois a gente tem gluten free, né, esse Whole 30 também, consumindo um pouquinho de tudo, como se fosse aquela dieta em zona, sabe? 30, 30, 30. É, dietas livres de açúcar, veganas e vegetarianas. Nossa, imagina um vegano vegetariano passando de um padrão totalmente diferente, né? Bastante importante, inclusive para percepção emocional dessa pessoa, né? Por isso que a gente não pode, por exemplo, você está trabalhando com um vegetariano, com um vegano, eu já fiz até uma cromatina classe sobre esse assunto de vegetarianismo, e aí, de repente, você viu na literatura que teve um estudo mostrando sobre a dieta carnívora e quer fazer com que a pessoa ela passe, né, de 8 para 80. Então, tomar bastante cuidado, exatamente porque não vai ser um resultado para todo mundo da mesma maneira. Que a gente tá, o que eu estou mostrando aqui para vocês foi o que o estudo encontrou. Dieta paleolítica, dieta vegana, acima de 1 ano de remissão, né? Low Food Map, vegetariana, vegana, né? Esse SCD é uma dieta específica rica em carboidratos e restrição calórica, então todo mundo estava no estado de remissão com a dieta carnívora barra cetogênica, né? Aí mostra principalmente as pontuações em relação ao tipo de sinal e sintoma, então, no intestino, uma alteração sistêmica, emocional e social. Social é bem importante, né? Eu vejo muitos pacientes que relatam dificuldade mesmo de socializar, de comer fora, de muitas vezes até ir para alguns lugares, de ficar recusando convites. Recentemente, uma paciente falou assim: ai, Tati, umas amigas me convidaram para viajar, mas estou até com medo, porque eu estou com medo de estragar a viagem delas, né? Porque vai que eu passo mal, como alguma coisa, e aí toda hora que vai comer, elas têm que ficar olhando o cardápio, se tem. Então, e essa é uma percepção da pessoa, não necessariamente exista realmente esse tipo de conflito, por exemplo, dentro do convívio dela, mas a pessoa ela se sente mal mesmo, né? Então, imagina só mais uma pressão aí para esses indivíduos. E aí ele vai contar um pouquinho, conta aqui sobre cada paciente, tá? E aí o que eu achei interessante é exatamente isso, ó, a perspectiva do paciente, né? Ele disse que a dieta cetogênica barra carnívora fez com que ele esquecesse que tinha Crohn, sem medicações, sem cirurgia. Gente, isso para um profissional da saúde que cuida de um paciente com vários episódios, com dores, né, querendo ou não, uma dor crônica, quanto tempo ele tinha essas alterações, alterações metabólicas, ó, alteração de proteína C reativa, as alterações de enzimas hepáticas, né? Tudo isso é bem importante. No caso 2, aqui no caso 1, deixa eu ver a idade do paciente. 62 anos. No caso 2, que é aquele caso da remissão de 11 anos, né? 52 anos, ó. Quando ele tinha 52 anos, né? Um homem, foi diagnosticado com colite ulcerativa, né? Não, com colite ulcerativa com 25 anos. E ele tinha, na época do estudo, 52 anos. E olha que a perspectiva dele, ele se sente saudável, né? Então, isso é bem interessante, ó.
ele sente uma cura, né? Ele não faz uso de medicação. Então, isso é bem interessante, exatamente porque ele nem se sente tão confortável assim tomando medicação. Então, um outro ponto importante, não é para a gente ficar sugerindo retirada de medicação, mesmo porque, enquanto nutricionista, a gente não pode interferir nas medicações, né? E mesmo, como médico, tem que ter uma conversa, não é assim? E algo que é super importante, que inclusive aconteceu essa semana comigo. Se eu tenho uma visão, e se eu tenho, por exemplo, um tipo de estratégia com o paciente, e o outro profissional tem outra estratégia, e esse paciente é da área da saúde, independente disso, gente, é muito importante que o paciente, ele resolva o que ele quer. Ele quer realmente continuar dessa maneira, ele quer ir para outra estratégia, porque às vezes são estratégias complementares, mas o paciente vai ter que decidir, vai ter que tomar uma decisão, né? Então, eu deixo o paciente bem à vontade para decidir. Caso 3, uma paciente de 31 anos, uma mulher, ela disse que ela se sente muito bem, principalmente, né? Ela até compara quando ela tinha 20 anos, fisicamente melhor, vive melhor, né? Então, ela até cita como que tá o treinamento dela. Então, isso é interessante, ó. Minha mente mais clara, né? Um estilo de vida. Então, olha só, né? Uma remissão aí de 6 anos. Caso 4, um paciente de 40 anos, né, um homem, e aí de perspectiva, ele se sente curado com essa dieta, né? Então a gente tem alguns casos, gente, isso a gente não pode negligenciar. Caso 6, um homem de 34 anos, ele diz que ele não acreditava, né, que os pacientes diziam sobre esse tipo de evidência, de dieta. E ele disse realmente que essa dieta ela requer uma restrição importante, né? Lembra que eu falei frutas, hortaliças, então restringe bastante, porque você vai ter que suplementar de uma maneira ou outra. Paciente 7, 31 anos, um homem, ele diz que se sente, opa, deixa eu ver aqui. Ah, esse daqui, ó. Ele disse realmente que a dieta é restrita. Ah, do paciente 6. Ó, ele no começo dizia também que tinha restrição e depois se sentiu mais liberdade. No paciente 7, ele sente que teve uma mudança importante, né? Melhor. Ele diz que não precisa mais de medicação, que teve uma transformação na sua saúde, né? Ele até compara como um verdadeiro milagre, olha só. Paciente 9, 28 anos, foi diagnosticado com 22 anos, né? Um homem. Como ele se sente? Sente que a dieta cetogênica mudou o curso da vida dele. Uau! Casos 10, disse que essa dieta, ó, depois de 20 anos com a doença, né? E está livre das medicações. Olha isso, gente. Ele até diz que vive mais, né? Então, isso é bem importante e, e ele ama o jeito como as coisas estão. Olha que bacana, né? Bem legal. E ele vai falando um pouquinho sobre esses mecanismos biológicos, né? Como eu falei para vocês, ó, o beta-hidroxibutirato, que é uma das cetonas produzidas, sintetizadas, que é o beta-HB, lá na mucosa do intestino. E, gente, se você diminui esse consumo mesmo de fibras, você vai ter menos fermentação. A grande questão é que vai ter que suplementar, porque você imagina vitaminas, minerais, todos eles presentes, principalmente ali em alimentos in natura, eles vão precisar realmente ter um suporte, né? Fala um pouquinho aqui do colesterol, exatamente porque, inclusive, podem ter até alguns pacientes com alterações genéticas que podem apresentar uma predisposição para dislipidemias, e isso tem que ser levado muito a sério, né? Porque não é todo mundo que vai conseguir exatamente ficar nesse tipo de intervenção nutricional por muito tempo. Eles fazem sugestões também de novos estudos, colocam as limitações, então isso é bem importante, né? Por exemplo, a natureza do recrutamento, então eles recrutaram nas redes sociais, né?
Então, isso é bem importante, né? Os questionamentos, será que esses questionamentos eles são suficientes? Né? Como que será que foi padronizado esse tipo de dieta? Porque a gente fala de ser humano e o ser humano ele não está dentro de uma condição controlada, mas isso vai ser importante exatamente para a gente entender como as pessoas podem responder. E se eles tiveram melhora significativa, né? Isso já chama bastante atenção. Então, a gente tem que ter esse olhar, tem que abrir esse olhar para essa possibilidade. Tati, mas isso vai ser importante para todo mundo? Todo mundo vai responder? Deixa eu até voltar aqui para a minha câmera. Gente, nem todo mundo vai responder da mesma maneira. Se vocês me acompanham aqui no Instagram, no YouTube, vocês sabem muito bem que o perfil genético influencia bastante, mas as nossas decisões diárias também. Então, uma dieta é mais restrita, e essa restrição, ela tem seus ônus e seus bônus. Então, por isso que é muito importante levar em consideração o todo do paciente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa Cromatina Class. Eu com certeza vou voltar a falar sobre esse assunto, já que está tão em alta, já que as pessoas estão questionando bastante. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, já compartilha com alguém que vai ter realmente essa mesma percepção, pelo menos conhecimento sobre esse assunto. E a gente se vê na semana que vem na Cromatina Class de número 110. Beijo grande e uma semana abençoada para vocês. Beijo!